Olá, esta é a aula número 4 para os alunos do nono ano do ensino médio. Nós vamos estudar o Caderno da Cidade, um tema chamado de Sistema Linear, que é um tema geralmente estudado no oitavo ano do ensino fundamental. Porém, nós vivemos um período de pandemia e muitas coisas que nós deveríamos realizar no ano série correspondente, a gente acabou adiando um pouquinho. E esse é um dos temas que nós vamos retomar. Esse exercício está no Caderno da Cidade e nós vamos dar uma relembrada nesse tema, mas o objetivo também é preparar vocês com as habilidades possíveis para a solução de equações chamadas de equações do segundo grau ou equações quadráticas, né? Que é um tema exclusivo do nono ano do ensino fundamental. Bom, então vamos lá. Os desafios de Joca e Luiz. Atividade 1. Joca e Luiz estavam procurando desafios para apresentar aos seus colegas e encontraram o seguinte: a soma da idade dos dois irmãos é igual a 25 e a diferença entre o triplo da idade do irmão mais novo e o dobro da idade do irmão mais velho é 10. Qual é a idade de cada irmão? Bom, nós percebemos o quê? Que chamar um dos valores aí de x não é suficiente para a gente representar essa sentença matemática em uma linguagem, uma sentença no português em uma linguagem matemática, não é? Porque nós temos duas idades, então nós temos dois valores desconhecidos. Então se a gente chamar uma determinada... poderia ser qualquer letra, mas geralmente a gente usa o x, né? Uma determinada idade de x, a gente não pode chamar a outra de x, porque supõe que os irmãos têm idade diferente, não é? Então nós vamos ter que usar duas letras. Geralmente nos sistemas lineares nós usamos duas letras e geralmente usamos x e y. E isso atribui-se que nós temos dois valores diferentes, tá? Então eu chamei aqui, ó, e no caderno também, aí no Caderno da Cidade tem essa mesma nomenclatura, o x como representando a idade do irmão mais novo e o y como o irmão mais velho, e aí a gente entende que a idade dos dois são iguais, né? Eu poderia chamar de y e y se fossem valores iguais, de x e x, e a, b e b e tal, mas aí eu usei duas letras diferentes porque eu suponho que seja dois valores diferentes a idade dos irmãos, tá? A primeira equação, a gente pode escrever o seguinte, que a soma da idade dos dois é igual a 25, então significa que x mais y é igual a 25. E a diferença de diferencial subtração, o triplo da idade do irmão mais novo, ou seja, 3 vezes a idade do irmão mais novo, como eu chamei o irmão mais novo de x, então ficaria 3x. A diferença menos, né? E o dobro seria 2 vezes, fala que é igual a 10. A segunda equação, nós escrevemos dessa maneira aí, tá? Então a primeira idade x mais y, a primeira equação x mais y é igual a 25, que é a soma da idade dos dois irmãos. A diferença do triplo, 3 vezes menos o dobro da idade do outro irmão, 2y, é igual a 10. Isso daí que nós chamamos de sistema de equações. Repara que nós não temos que calcular somente o valor do x, agora vai ser o valor do x e y. Então isso aí caracteriza o que nós chamamos de sistema linear. Linear porque eu tenho linhas, né, de equações e tal, e aí eu tenho duas equações e não somente uma equação para poder resolver, tá bom? Na parte aí da continuação do caderno já tem a escrita do sistema, a gente fez pelo texto lá que fica mais fácil de compreender. Aí ele fala aí, ó, antes de propor aos colegas, Joca e Luiz resolveram o problema. Joca montou o sistema de duas equações com incógnitas, as incógnitas, duas incógnitas, né? São os valores desconhecidos que a gente tem, representado por x e y, e resolveu o sistema, tá? Antes de resolver, nós vamos preencher a tabela que tem aí na mesma página, para a gente representar a ideia do sistema, que aí a gente pode ter vários pares de soluções se a gente considerar uma única equação.
mas quando a gente considera as duas equações que fazem parte do sistema, a gente vai perceber, nesse caso específico, que tem uma única solução, ou seja, um valor para x e outro para y, tá? Mas, continuando aí, ó, Luiz montou uma tabela e atribuiu valores das idades dos irmãos, considerando apenas a primeira equação. Complete o quadro que Luiz organizou. Então tem o x representando o irmão mais novo, igual eu fiz lá no começo, e o y, o irmão mais velho. Então, se o irmão mais novo tiver 8 anos, qual será a idade do irmão mais velho? A primeira parte da sentença diz o seguinte, que a soma das duas idades é igual a 25. Ou seja, 8 mais quanto que dá 25? 17, certo? Então aí você vai completar as outras partes da tabela, considerando somente a primeira equação, que é a soma das idades dos irmãos é igual a 25. Então, se o irmão mais velho tiver 15, qual será a idade do irmão mais novo? Se o irmão mais novo tiver 9, qual será a idade do irmão mais velho? Lembrando que a soma das duas idades tem que dar 25 anos. Tem que dar 25 anos, tá? Completa essa tabela aí, certo? Completando essa tabela, para a gente entender que tem várias possibilidades se a gente considerar uma equação somente, eu vou resolver o sistema. No caderno não tem muito espaço para vocês poderem fazer os cálculos aí e tal, né? No caderno da cidade que eu estou falando, né? Então, se vocês puderem fazer os registros aí no caderno de vocês, é importante porque aí nós vamos treinar essa ideia que eu vou passar aqui para vocês em outros exercícios. Então aí pelo menos você tem um exemplo de solução do sistema linear aí, tá? Então eu já coloquei as duas equações que compõem o sistema linear, duas linhas e duas incógnitas, dois valores para descobrir. E aí nós vamos descobrir que tem alguns métodos para poder resolver. Nós vamos usar um método chamado método da substituição, que condiz o quê? A gente isolar uma das equações, uma letra, pode ser o x ou pode ser o y, tá? Numa das equações, ou na 1 ou na 2, e substituir esse valor, por isso que chama substituição, né? E substituir esse valor da letra que a gente isolar na outra equação. Eu vou usar a primeira, geralmente a gente faz isso, isola a letra na primeira equação e substitui o valor na segunda. Mas dependendo do sistema a gente pode fazer o contrário, né? Que é isolar o valor na segunda e substituir na primeira. Mas tem que isolar nenhuma para substituir na outra. Por quê? A gente percebeu pela tabela que com duas letras fica difícil você solucionar, porque pode ter várias combinações possíveis para o sistema, tá? Então o que eu fiz aqui? Ó? Se x mais y é igual a 25, eu vou isolar o x e o y está somando, o contrário de somar, subtrair a aplicação dos conceitos de solução de equação do primeiro grau, não é isso? Então eu posso escrever na primeira equação que o x é igual a 25 menos y, porque está somando, passa subtraindo. Para encontrar o valor do x, depende do y, não é isso? Isso foi isso que nós escrevemos aí, nessa primeira equação. E aí o que eu vou fazer? Com o isolamento aí da letra x na primeira equação, essa informação eu vou substituir na segunda equação. Onde tem x, eu vou substituir por 25 menos y. Então, na equação de baixo, eu escrevi o seguinte, coloquei destacada a informação que a gente colocou lá em cima em azul, para você perceber que foi feita a substituição. Então, era 3 vezes x, então ficou 3 vezes 25 menos y. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar o que é conhecido em matemática como propriedade distributiva. Nós vamos usar bastante nas equações do segundo grau também, por isso que eu preferi colocar esse método aí, que a gente já elimina 2 coelhos numa cajadada só, né? Então vai ficar 3 vezes o 25 e 3 vezes o y. Nós vamos distribuir, vamos aplicar a propriedade chamada de distributiva. 3 vezes 25 dá 75 e 3 vezes menos y vai dar menos 3y. Lembrando que quando eu multiplico, né, o conceito aí da álgebra, né? Quando eu multiplico uma letra por um número, eu só copio o resultado aí. 3 vezes o y vai dar menos 3y. Aí o que nós vamos perceber? Que nessa segunda parte do cálculo, nós vamos perceber que antes eu tinha x e y, agora eu só tenho y. Por isso que a gente faz essa parte da substituição
para que a gente tenha uma única letra para poder resolver. Com uma única letra, a gente aplica os conceitos da solução da equação do primeiro grau, que aí vocês estudam desde o 7º ano, creio que vai ter um pouquinho de dificuldade para lembrar, mas consegue fazer. Então nós vamos fazer o que? Nós vamos juntar os valores do y, que são iguais. Então eu tenho menos 3y e menos 2y. Se eu devo 3 e eu devo 2, eu fico devendo 5 no total. Então repare que o 75 eu copiei, fiz a soma das dívidas, que ficou menos 5, igual a 10. E aí agora eu vou isolar o y, vou deixar o y sozinho, escrever y igual a alguma coisa. O 75 está somando, está positivo, o contrário de positivo é negativo, então vai ficar menos 5 é igual a 10 menos 75. Se eu tenho 10, devo 75, fico devendo 65. É isso? Aquele 5, ele está multiplicando, menos 5, tá? Está multiplicando, então se ele está multiplicando, passa dividindo. Repara que eu vou carregar o sinal aqui, ó, né? Porque ele está menos 5, está multiplicando negativo. O que altera não é o número, e sim a operação que a gente está fazendo, tá? Então se ele está negativo, continua negativo nesse caso da multiplicação, que altera a operação. Então vai ser 65 dividido por 5, os dois negativos. Que número que vai dar? Pode fazer aí no canto a divisão. Se você fazer a divisão de 65 dividido por 5, é igual a 13. E aí a dúvida, que até alguns que frequentaram a aula presencial ficou com dúvida, que 13 o quê? Positivo ou negativo? No caso aí nós estamos calculando a idade do irmão mais velho. Não é? E obviamente que a idade a gente não acorda num dia qualquer e fala, hoje eu tenho menos 10 anos. Isso não existe, né? Matematicamente falando. Então a solução para esse problema tem que ser o 13 positivo mesmo, não é isso? Então a gente percebe também que quando a gente divide dois números negativos, a resposta vai ter que ser positiva, pela questão aí desse problema que nós estamos solucionando a idade dos irmãos aí, no caso o mais velho. Então, se o irmão mais velho tem 13, qual será a idade do irmão mais novo? A primeira equação diz o seguinte, que x mais y é igual a 25, não é? Se o y é 13, então eu posso escrever que x mais 13 é igual a 25, agora eu tenho uma letra só, tranquilo de fazer, não é? Para resolver era só passar esse 13 subtraindo, mas dá para a gente até fazer de cabeça aí, né? Um número mais 13 que vai dar 25, esse número só pode ser o número 12, não é isso? Então, 12 mais 13 é igual a 25, significa que o x é igual a 25. Então, resolvemos o sistema, né? É um método assim que não pega na primeira vez, tem que fazer algumas vezes, alguns exercícios para poder compreender a ideia, mas não é um negócio impossível de aprender, tá? Então aí, esta é a solução. Para o irmão mais novo, 12 anos, e para o irmão mais velho, 13 anos, tudo bem? Faço o registro e aí nós vamos continuar a leitura aqui do caderno da cidade. Após terminarem a resolução, Luiz e Joca conversaram sobre a maneira de como cada um resolveu e percebeu que Luiz não concluiu a resolução, pois considerou apenas uma das equações, que foi o que aconteceu lá na tabela, né? Se você considerar uma só das equações, você não consegue solucionar, porque você tem infinitas soluções. Aí o 2. Depois, Joca propôs que representasse cada expressão algébrica do problema em um mesmo plano cartesiano. Vamos ajudá-los. Se preferir, encontre 2 pontos de cada reta para traçá-las. Então tá aqui, ó, no caderno tem, né, o espaço para você criar o gráfico, tá? Eu vou usar o aplicativo chamado GeoGebra, que aí a gente também tem sugestões de atividades no caderno da cidade e outros livros didáticos também costuma sugerir. E aí nós vamos fazer porque a gente economiza tempo e também aprende outros recursos para estudar matemática, tá? Então eu nem vou usar essa parte do gráfico, vou só criar no aplicativo GeoGebra, que eu coloquei um vídeo ensinando vocês como fazer o download, e agora nós vamos aprender a usar, e em algumas outras aulas de matemática nós também vamos usar o aplicativo GeoGebra.
Então, eu vou sair um pouquinho rapidinho aqui da apresentação e vou abrir a internet aqui. No caso, eu já deixei, eu acessei ele online mesmo, tá? Não fiz o download não. Então, se você tiver internet aí, possível aí para você poder fazer o download, pode fazer. Nós vamos usar a opção gráfico, tá? Para poder fazer aqui, que aí vai ter o eixo de coordenada x e y, tá? Para a gente poder fazer a criação do gráfico. Bom, geralmente no celular a parte de entrada vai estar aqui embaixo, perto do teclado que digita, né? Aqui no computador está aqui em cima, mas dá na mesma. Então a primeira equação é x mais y igual a 25, certo? Então aí ele vai traçar uma reta. Deixa eu procurar aqui que ela vai ficar bem lá para cima, lá, né? Eu vou... olha, tá vendo? Isso é o gráfico da representação da primeira equação, x mais y igual a 25. E aí eu vou fazer a segunda equação, que é 3x menos 2y igual a 10, certo? Bom, e aí ele vai criar o gráfico também dessa segunda equação, tá? O que a gente vai perceber? A gente vai perceber que os gráficos, eu estou colocando cores diferentes só para vocês perceberem as equações aqui, né? A gente vai perceber o seguinte, que criou dois gráficos, um para a primeira equação e outro para a segunda, e o ponto que eles dois se encontram, que é esse ponto aqui de intersecção, né? Das informações, é justamente a solução para o sistema. Ó, aqui embaixo ele encontra no 12 para x e 13 para y, que é a solução do sistema. Isso no caderno vai falar, a gente chama de par ordenado, que é a ordem alfabética, né? Primeiro o eixo de x, que é o eixo que está na horizontal, e segundo o eixo de y, que é o eixo que está na vertical. Numa ordem alfabética, primeiro vem o x e depois o y, né? Então, o ponto que os dois gráficos interceptam, né? Cruzam, cortam, se encontram, né? É justamente a solução do sistema linear, certo? Bom, então feito isso, nós voltaremos aqui na apresentação para a gente poder concluir a atividade, né? Não precisa fazer essa parte aí, a não ser que você queira, já está lá no aplicativo, é o ponto que vai encontrar os dois. Aí o que ele pede para a gente fazer? Ó? Que relação é possível fazer analisando os valores da tabela de Luiz com a reta que representa a expressão algébrica x mais y igual a 25, certo? Então a gente percebeu que os pontos lá, eu não fiz todos, né? A gente só deu uma olhada, mas se a gente fosse traçar um gráfico, seria justamente os pontos que formariam uma reta. No caso, a gente percebeu que aquela reta estava diminuindo, é uma reta decrescente, não é? Então eu coloquei aqui uma resposta. Ó, a reta é formada a partir dos valores da tabela. Então se a gente fosse substituindo os valores, a gente ia construir um gráfico que representa uma reta lá, tá? E a segunda, que tem a ver com aquela parte que eu mostrei para vocês, do encontro dos dois gráficos, né? Que é o seguinte, ó. As retas se interceptam, se cruzam em que par ordenado? Qual a relação existente entre esse par ordenado e a solução do problema? Então a gente percebeu que as duas retas elas se encontram no valor x igual a 12 e y igual a 13, que é justamente a solução do sistema, não é isso? Então eu coloquei aqui uma resposta aqui, mais ou menos aí bonitinha aí, para essa solução. A intersecção, ou seja, onde elas se cruzam, das duas retas acontece no ponto 12,13. 12 e 13, que a gente pode ler também. 12 é o valor do x,
13 o valor do y. Lembrando, par ordenado, x primeiro, y depois, que corresponde à solução do problema, né? Então os pontos o ponto, na verdade, né? Só um ponto só. O ponto que os dois gráficos se encontraram é justamente a solução do sistema, tá bom? Então é isso para a proposta da aula de hoje. Nós vamos continuar fazendo os exercícios do caderno da cidade, dando sequência a partir da página subsequente que tem aí no caderno, que vai relacionar um pouquinho dessa propriedade distributiva que a gente viu aí no sistema linear para aplicação de equações, construção de equações do segundo grau, tá bom? Um abraço a todos, até!